Olá, sou Cristiane Soler, psicóloga, e estamos aqui no estúdio do Simples Assim para o nosso programa semanal Resumo da lição da Escola Sabatina, Fé em Ação. E hoje vamos falar da lição número 2. Estou aqui com uma presença maravilhosa do nosso pastor, capelão do nosso colégio adventista daqui de São Caetano, Gabriel. Por favor, pastor, se apresente. Muito obrigado, Cris, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos juntos conhecer um pouquinho mais sobre as histórias bíblicas, né? E crescer na graça de Cristo. Amém, isso mesmo. Vamos começar com uma oração, pastor? Claro, vamos orar então nesse momento? Sim. Pai amado, Senhor Jesus, agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar Sua palavra. Nós pedimos agora que o Seu Santo Espírito, Pai, seja presente neste lugar, neste momento, e também com cada pessoa que irá assistir esse episódio, Pai. Que o Seu Espírito possa conduzir o nosso estudo em tudo que nós iremos falar sobre a Bíblia, Pai, nesse momento. Que o Senhor seja o nosso professor aqui presente. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar no sábado, que essa lição ela fala surpreendidos pela graça. Qual é o nosso verso para memorizar? Hebreus capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E essa lição, ela vai falar muito a respeito dessa contradição, né? A respeito de vida, morte, por que uns são protegidos e outros não. Até Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, ele fala muito a respeito do joguete da vida, né? Então, vamos entender. Venha com a gente entender essa questão. E também refletir sobre as oportunidades de graça, né, que Deus nos apresenta. Exatamente. Então tem muitos assuntos aí bem legais pra gente poder trabalhar. No sábado, então, foi esse o verso para memorizar. Vamos para a lição de domingo, que fala da segunda chance. E aí ele aborda a questão, né? Por que Josué enviou os espias? E também, pastor, faz ali uma comparação com a história de Pedro. Fala pra gente um pouquinho. Perfeito. Vamos começar então falando um pouquinho sobre, né, ali sobre a história de Josué, né? O Josué capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. É interessante que a lição, ela vai nos apresentar que Sitim é um lugar bem emblemático, né, para o povo de Deus. Sim. Essa já é a segunda vez que eles estão ali às portas para entrar na Terra Prometida. Há 40 anos atrás, eles estavam num cenário bem parecido. A Bíblia menciona lá em Números, capítulo 13, que ali em Cádiz Barneia, né, o povo estava reunido e Moisés, ele envia 12 espias para irem até a Terra Prometida. O problema é que nessa primeira experiência, né, depois que os espias andam ali pela terra, o relatório que eles trazem é bem negativo, né? Isso acaba desanimando as pessoas. E, por fim, nós percebemos que eles fracassam naquela missão de entrar na terra. E agora, 40 anos depois, aqui está Josué mais uma vez, né? Mas é interessante, né, pastor? Aqueles que vieram e acreditaram que poderiam vencer, foram protegidos, né? Inclusive, Josué é parte desse grupo, né? É parte desse grupo. Então, aqueles que não acreditaram, realmente não tiveram a chance. Não entraram na Terra Prometida. Inclusive, até fazendo a leitura do texto bíblico, aqui em Números, no capítulo 13, a Bíblia fala que quando eles chegaram ali naquela região, quando eles voltaram, na verdade, né? A Bíblia fala o seguinte: caminharam, Números capítulo 13, verso 26. Caminharam, vieram a Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, que estavam ali no deserto de Parã, a Cádiz, e deram conta a eles e a toda a congregação e mostraram os frutos da terra. Em primeiro momento, o relatório é muito positivo, porque eles falam verdadeiramente aquela terra mana leite e mel, e este é o fruto dela. Um fruto grande, um fruto ali que mostra que aquela terra, ela era muito abençoada, realmente era a terra da promessa. Só que tem um problema. No verso 28, os espias dizem: o povo, porém, que habita nessa terra, ele é. E olha só como que eles descrevem o povo. Eles são poderosos, as cidades são grandes e fortificadas, e nós também vimos ali os filhos de Anak,
que no versículo são 33 fala que são os gigantes. filhos de gigantes, né? Uhum. E eles dizem, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, né? Apesar do fruto ser ali maravilhoso, a terra ter o melhor a oferecer para eles, eles olham para as dificuldades. A tendência do ser humano, né? Sempre Exatamente. olhar mais para o lado negativo. Exatamente. E engraçado que mesmo os cristãos, né? Porque a gente ainda fala, nós temos ali a confiança num Deus, que é o que a Bíblia muito nos Exatamente. ensina, mas mesmo esses que vieram, que foram esses espias, que eles foram a primeira vez, eles tinham visto a abertura do Mar Vermelho, não E tinham? isso é um detalhe interessante, porque eles testemunharam todos esses milagres. Eles testemunharam as pragas no Egito, eles testemunharam ali o mar se abrindo, eles tiveram, durante o tempo todo, proteção de Deus durante o dia com uma nuvem para os proteger do sol, à noite com uma coluna de fogo, e além disso, né, todos os dias Deus provava que estava com eles ao enviar o maná. Toda vez que eles saíam de casa, via ali o maná e colhiam ele, mais uma vez Deus estava provando, olha, você acordou hoje, você vai ver esse dia, mas você não vai ver esse dia sozinho, você está comigo. Eu estou com você. Então, o maná era a prova diária de que Deus estava ali com eles. Pastor, nem precisa ir muito longe. Nós esquecemos que a vida já é um milagre. Exatamente. Quando as pessoas entram na faculdade de medicina, vão estudar sobre o corpo humano, vê a maravilha que é, né? O milagre disso. Mães que desejam ter filhos, pais que tiveram filhos ali com um probleminha ou outro, vê o quanto o fato de nós acordarmos, estarmos bem, já é um milagre e mesmo assim a gente tem de olhar mais para os problemas da nossa vida. Exatamente, né? E o povo estava encaminhando para isso, né? Eles estavam olhando cada vez mais os problemas, enfim, começaram uma revolta, tentaram tirar Moisés, por fim, depois, numa atitude de rebeldia, tentaram entrar na terra e foram completamente destruídos, né? Porém, os únicos que permaneceram fiéis a Deus, né, confiantes, foi justamente Caleb e agora o próprio Josué que está aqui. E o povo, enfim, foi sentenciado a ficar 40 anos vagando pelo deserto. Os espias ficaram 40 dias na terra, cada dia representando ali um ano. Eles ficaram agora 40 anos dando voltas, e não podiam entrar na Terra Prometida. E agora, finalmente, eles estão mais uma vez às portas ali da Terra da Promessa. E Josué, então, numa cena muito parecida, né? Envia ali espias, né? Pede relatórios, eles voltam, né? E dessa vez a história, na verdade, vai ser um pouco diferente. E até falando um pouquinho sobre essa estratégia, né? Por que Josué ele envia espias, né? Isso tem um aspecto também militar, né? Estratégico. Josué está ali acessando, tentando adentrar numa cidade que é muito forte, Jericó era uma das maiores cidades naquela época. E agora ele envia aqueles espias para justamente ter ali um relatório, né? Observar quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da cidade, analisar como está o exército deles, enfim, criar ali estratégias, né? Ver as condições do inimigo para poder ter a melhor estratégia, para poder ser efetivo, né? Na conquista da terra. E isso mostra que, apesar de Deus já ter falado, né? Olha, eu estou com você, vocês vão conquistar a terra. Isso não cancela, no caso, né? Ou não anula a responsabilidade humana, não é verdade? Porque aí nós percebemos algo fantástico, né? Que quando um milagre acontece, nós percebemos que sempre existe ali o esforço humano e o poder divino. Sim. Né? Deus não tira a nossa responsabilidade. O Mar Vermelho poderia ter saído sozinho, mas ali estava Moisés. E isso é a importância de ler a Bíblia, para poder entender isso que muitas pessoas se desviam, né, dos caminhos de Deus, acabam não acreditando em Deus justamente por conta disso, porque não entendem, né, essa questão. E na Bíblia está tão claro, Tá né, claro, pastor? né? Deus, ele tem o poder. Ele é a fonte do poder. Sim. Mas ele faz com que esse poder seja ali efetivo, né? Seja visível. E ele usa um canal, um ser humano, né? E assim, uma amostra grátis disso é a própria referência dos pais para os filhos quando eles são pequenos. Muitas vezes o pai, ele tem o domínio da situação, mas ele quer ver o filho. Ele pode, por exemplo, depende do filho começar a andar. Mas o pai pode pegá-lo pela mão e ir caminhando, né? Fazer. Mas
faz com que ele se desenvolva. E o Exatamente. Deus Pai é como um pai, que ele quer o melhor para o filho, quer que esse filho se fortaleça. Exatamente. E Deus, ele nos convida, né, a participar desses milagres, né? Então, Sim, no Mar Vermelho ali, Moisés com o cajado, aqui no caso, na conquista da terra, né? Deus, através de Josué liderando o povo. Depois, enfim, até no Novo Testamento nós vemos isso, né? Quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, né? Ele pede o seguinte, tirem a pedra. Verdade? sim. Tirem a pedra. Aham. Uma prova ali que Deus, ele sempre, nós encontramos essa forma, né? Esforço humano e poder divino em união, né? União. E, pois bem, agora os espias, né, entram na terra, são acolhidos ali na casa de Raabe, e eles, então, vão ser protegidos por essa mulher, né? Uhum. Porém, antes de nós avançarmos até no ponto da própria Raabe, a lição também fala um pouquinho sobre a pessoa de Pedro, né? Sobre a segunda chance e a pessoa de Sim. Pedro. E eu acho muito legal, sabe, Cris? Porque essa cena que nós temos lá em João, capítulo 21, ela é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Lá em João, capítulo 21, depois que Jesus, ele ressuscitou, né? A Bíblia fala que ele ficou alguns dias aqui na terra com os seus discípulos, estavam ali reunidos, dando ali as últimas instruções para eles. E aqui em João capítulo 21, nós temos a seguinte cena. Depois tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ali ao mar de Tiberíades. E assim foi ele se manifestando. No verso 2 fala que estavam juntos Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e também mais 2 discípulos. E Pedro disse o seguinte, vou pescar. Disseram eles, também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Essa cena, nós já vimos ela na Bíblia. Sim. Justamente há mais ou menos 3 anos, né, antes desse episódio acontecer de João capítulo 21, quando Jesus estava começando o seu ministério, ele conheceu o jovem Pedro ali, pescador. E a Bíblia fala pra gente lá em Lucas capítulo 5, que quando Jesus ele faz o chamado de Pedro, a cena, né, o episódio ali, o cenário, é extremamente parecido. A Bíblia fala que Jesus, ele estava pregando próximo ali ao lago de Genezaré. Ele entrou em um dos barcos, Lucas capítulo 5, verso 3, que era o barco de Simão, de Pedro, e pediu que se afastasse um pouco da praia. Então, ali, daquele barco, ele ensinava as multidões. E quando ele acabou de falar, disse então a Simão, faste-te ao largo, né? Se afaste um pouco e lance as redes para pescar. Porém, Pedro responde, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E nos 2 episódios, Cris, é fantástico que eles seguem a instrução de Jesus e a rede, ela se enche de peixes, né? Quando Pedro foi chamado por Cristo, né? Acontece ali o cenário da pesca maravilhosa, né? Que foi isso que nós acabamos de ler. Ele não conhecia Jesus, foi o primeiro contato. Ele deu uma ordem que era um tanto estranha, né? Aham. E pensa comigo, né? Um marceneiro tentando ensinar um pescador a pescar. Não faz sentido, Não né? faz sentido. Cada um na sua área, na Aham. verdade. É Mas assim que humanamente nós pensamos, né? É Aham. assim que nós vemos. Sim. Só que é interessante que nos 2 cenários, né? Pedro, ele atende a ordem dessa pessoa que até então ele não identifica no primeiro Aham. momento. E as redes, elas se enchem, né? E lá em João capítulo 21, acontece a mesma coisa. Ao clarear da madrugada, estava Jesus à praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou Jesus, filhos, vocês têm aí alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Então disse, lancem a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. É interessante que nesses 2 cenários, a cena se repete. E por que isso? Bom, ao longo dessa jornada que Pedro teve com Cristo, né, nós percebemos que nessa primeira trajetória, ele acabou tendo um final não tão positivo assim, né? Uhum. A lição, ela comenta que, ela traz a lembrança nesse episódio que Pedro, ele traiu Jesus 3 vezes, né? E ele traiu Jesus, o mestre foi morto, foi pendurado na cruz. Eu imagino o que passou na cabeça de Pedro, né? Uhum. Ele não teve nem chance de se desculpar com Jesus, pedir perdão. Na verdade, a última lembrança dele com o mestre era justamente esse episódio, ele traindo a Jesus. E agora Cristo morre, né? Cristo morre.
Não, e Foi- assim, né? Você comentou a respeito desses episódios, mas Pedro foi um dos primeiros discípulos, então ele acompanhou Toda a trajetória. muitas histórias, né? Não só Exatamente. essas, mas muitos milagres ele viu, Exatamente. né? E o final da história, se acabasse ali, né? Na cena de Pedro traindo Jesus, seria um final trágico. Com Seria um final certeza. trágico. Mas Deus, ele mostra que ele está disposto a nos dar uma segunda chance, né? Cristo ressuscita. Ele se encontra com os discípulos. Pedro é, inclusive, o primeiro discípulo, né? A ver ali Jesus. Maria e as outras mulheres, elas são as primeiras a testemunhar o túmulo, né? Vazio. Vazio. Mas logo em seguida chamam a Pedro, né? E é interessante que aqui em João capítulo 21, eu tenho a impressão, Cris, que Jesus, de propósito, né? Conduz para que o cenário, ele se repita, né? Pedro, nos 2 episódios, passa a noite toda pescando, mas nada consegue apanhar. De manhã, aparece Cristo, dá a ordem, lancem a rede ao mar, mostrando que é o seguinte, vocês só vão conseguir, né, alcançar sucesso, só vão ser bem-sucedidos se vocês, né, estiverem comigo. E aí, ele então faz um milagre, né, da pesca maravilhosa, e agora nós temos ali aquela cena de Pedro e Jesus conversando a sós. Jesus por 3 vezes pergunta, Pedro, tu me amas? Ele responde, Senhor, você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo. E ali em João, no capítulo 21, no verso 17, fala assim, pela 3ª vez, Jesus perguntou, Simão, tu me amas? E Pedro, entristecendo-se, né, por ter lhe dito pela 3ª vez, tu me amas? Respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu amo. E aí Jesus convida Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. E em verdade, Pedro, eu te digo, quando você era mais moço, tu se cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ou seja, Pedro, você vivia a vida que você queria. Sim. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, né? E outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Ele disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim lhe falar, acrescentou, segue-me. Olha que interessante. No final desse diálogo, Jesus, ele repete a mesma palavra que ele falou lá no início da trajetória. Segue-me. E é que interessante, né, pastor? Se nós formos comparar a segunda chance que Deus nos dá e a segunda chance que os homens dão, completamente diferente, não? Porque a segunda chance que o homem dá é sempre com ressalva e nunca da mesma forma que a primeira. Exatamente. Né? Mas Cristo aqui, ele recria a mesma cena. É o mesmo cenário. A pesca, o milagre. Sim. E aí é como se Jesus estivesse falando assim, Pedro, ó, vamos recomeçar, né? Na outra vez que eu te chamei, na outra vez que você me seguiu, o final, o desfecho não foi tão positivo assim. E o recomeço para Deus nunca é com os pecados, nunca é com as marcas, como para o ser humano é, né? Exatamente. Recomeça com todo aquele, já com o pé atrás, será que, ó, vou te dar uma segunda chance? Não, Deus nos dá como se, né, a nova oportunidade... É tudo de novo, né? É como tudo se novo. ele falar o seguinte, né? Pedro, vamos agora aqui, ó, uma página em branco. Sim. Vamos pensar que é a primeira vez, quem sabe, que eu estou aqui te chamando, não é verdade? Vamos começar mais uma vez, né? Então, vem ser meu discípulo. Né? E aí a gente sabe que nessa segunda oportunidade, Pedro, ele se torna um pilar ali para a igreja, né? Sim. No Pentecostes ali, a parte do Espírito Santo, 3.000 pessoas batizadas, milhares de pessoas foram convertidas, né? Até hoje nós falamos desse personagem sobre Pedro, né? E mostra que Cristo Jesus, ele é especialista, né? Em recomeços, né? Especialista em recomeços. Pedro, se a gente fosse vamos começar de novo. Tantas histórias, eu conheço tantas de recomeços em Cristo que a gente ficaria ali programas só falando disso. Exatamente. Vamos para a lição de segunda, Exatamente. que fala sobre valor em lugares inesperados. Isso aqui e é esses fantástico. valores inesperados está ali Raabe. E, né, essa questão da escolha, né, que a Raabe fez. O Senhor usou o que era bom em Raabe. Exatamente. Por isso que foi da escolha dele. Exatamente. Deus, ele não olhou, né, para os pecados que Raabe havia praticado, né? Para a vida de pecados que ela vivia. A Bíblia menciona que ela era uma prostituta. Nós sabemos que, pelo texto bíblico também, a casa dela era próxima ao muro, né?
normalmente nas escavações que foram feitas ali, eles encontraram várias casas, né, próximas às muralhas de Jericó, que eram casas de pessoas da classe mais baixa, sabe? Uhum. Nós podemos daí perceber, né, ali o perfil, a vida que Raabe vivia. Não era uma pessoa com grandes posses, vivia uma vida muito difícil, talvez até por isso se entregou à prostituição. Uhum. Porém, aí nós vemos Deus, ele resgatando, né, essa pessoa, resgatando uma filha dele, de fato, Sim. né? Deus, ele não olha para nós na forma como nós estamos, né? Mas ele enxerga aquilo que nós podemos nos tornar a partir da graça dele, né? Sim. Isso é fantástico. Porque ela não fazia parte Não do fazia povo parte de do povo de Israel, Deus, né? era uma pagã, Uma morava pagã, ali, sim. né, em Jericó. E eu acho fantástico, Cris, o seguinte: a lição, ela exalta, né, a fé de Raabe, de reconhecer o Senhor como único Deus. Ela deixou os seus outros deuses para trás Sim. e decidiu seguir o Deus verdadeiro, né, o Deus de Israel. E eu acho interessante, Cris, é um comentário que eu gostaria de fazer sobre essa lição, a lição de segunda-feira, né? Raabe, ela, mesmo sendo de fora do povo de Deus, faz uma das declarações de fé mais lindas da Bíblia. Eu gostaria de ler esse texto, está Sim. ali em Josué, na verdade, o capítulo 2, verso 9, que diz assim: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que vocês infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, né? Em outras versões falam, todos estão derretidos, né? De medo. Eu acho interessante, Cris, que quando nós olhamos para a história que aconteceu 40 anos atrás, e fazemos um paralelo agora com os espias que estão na casa de Raabe, nós percebemos algo bem interessante. Eu li agora há pouco o Números capítulo 13, né? Os espias, aqueles 12 a 40 anos atrás, quando chegaram na Terra Prometida, eles olharam para os gigantes. E eles mesmos falaram, nós nos sentimos como gafanhotos perto deles. Nós não temos chance nenhuma de conquistar aquela terra. Uhum. E eles reconheceram isso. Olha, Sim. nós não temos força de E, fato de do ser humano. certa forma, né, na visão humana, eles tinham razão. Era impossível, era impossível, era impossível. Só que é interessante que agora quando Raabe vai falar sobre o sentimento que o povo da terra tem ao ver ali, né, os israelitas, né, ao ver os hebreus chegando, olha o que eles sentem, né? Verso 10. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E também o que vocês fizeram aos dois rios dos amorreus, Seom e Og, que estavam ali do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Cris, aqui eu vejo uma grande ironia, sabe? O povo de Israel, há 40 anos atrás, chegaram ali nas portas da Terra Prometida. Eles se esqueceram completamente dos milagres, daquilo que Deus já havia feito por eles. Olharam apenas para os gigantes e falaram, é impossível. Mas é interessante que agora nós temos uma das pessoas que faz parte do povo dessa terra. E qual que é a visão do povo sobre os hebreus? Porque nós já vimos a visão dos hebreus sobre eles, né? Sim. Não tem como, porque eles são muito poderosos. Só que o povo, dentro das muralhas, dentro da Terra Prometida, qual que é o sentimento do coração deles? Nós não temos chance de lutar contra eles. Porque olha o Deus deles. O Deus deles abriu o Mar Vermelho. É o que Raabe diz aqui no versículo 10. E sabe o que eu acho interessante, Cris? Já faz 40 anos que esse milagre aconteceu. Já faz 40 anos que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas até hoje, para o povo daquela terra, esse milagre foi tão grande, foi tão poderoso, que eles pensam, olha, se esse povo vir aqui na nossa direção, nós não temos chance contra eles. Ela mesma fala, nosso coração desmaiou, em ninguém há mais ânimo algum. Então olha que interessante, do lado de fora, os hebreus olhavam para aquele povo e pensavam, eles são muito poderosos, não podemos vencer. Mas do outro lado, os gigantes, né, olhavam para o povo de Deus e pensavam, eles são muito poderosos. Mas, não temos pastor, chance. hoje é igual. A mesma coisa. Nós estamos sempre olhando para o outro, vendo os milagres na vida do outro, deixando de acreditar nos milagres na minha vida, na nossa vida, né? Exatamente, Isso né? é assim. E parece que o ser humano tem uma amnésia seletiva, né? Sim. Em se esquecer dos milagres, das bênçãos A de lição Deus, vai né? falar isso essa semana, né? Aham. Fala dessa amnésia. E eu achei lindo como finalizou esse capítulo de segunda, que diz assim, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó, caso tivessem se voltado para o Deus de Israel em busca de Exatamente, misericórdia. né? Deus estava disposto a salvar todo o povo daquela Todo. terra. É o que ele quer, né? Basta pastor? apenas eles
né, quererem demonstrar esse interesse, assim como o Raabe fez, né? Sim. E é interessante que, até fazendo um paralelo com a lição de terça-feira, né, que nós vamos Uhum. entrar agora, um novo compromisso, Josué deu algumas instruções muito claras para Raabe, né? Raabe, nós iremos entrar aqui na terra, nós iremos conquistar, iremos destruir tudo. Porém, na sua casa, né, ali no capítulo 2, no verso 18, ele fala o seguinte, né? Deixe esse cordão de fio de escarlata, né? Está aqui na imagem, né? Esta cena, né, ali na janela dela, né? Essa aqui é apenas uma representação, né? Uhum. Os espias ali, o tecido vermelho na sua janela, Sim. era um sinal de que aquela casa deveria ser poupada. E não apenas a casa deveria ser poupada, mas todas as Tudo. pessoas que estivessem ali dentro. E eu acho interessante que ele falou o seguinte, quando os espias, né, estão falando com Raabe, todo mundo que estiver na sua casa, teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a família do seu pai, essas pessoas vão ser poupadas. E eu acho fantástico, Cris, porque Raabe, ela foi alcançada. Ela recebeu graça. Uhum. Só que, a partir do momento que ela recebeu a graça de Cristo, ela também agora passou a estender isso para outras pessoas, né? A casa de Raabe passou a ser um ponto de graça, entende? Um ponto de salvação. Sim. E lá no capítulo 6, quando o povo, então, né, de Deus invade Jericó, destrói a terra, a Bíblia fala, lá em Josué capítulo 6, no versículo 23, que toda a sua parentela foi salva. Toda a sua parentela. Ou seja, não apenas Raabe foi salva, mas também toda a sua família. Então eu percebo que quando eu recebo a graça de Deus na minha vida, eu não posso guardar isso para mim. Sim. Eu não posso. Sim. Seria até uma ingratidão muito grande, né? Da minha parte. Eu que recebi isso de graça, eu tenho que ser o primeiro a oferecer isso para outras pessoas também. Até comentei com o pastor Rafael, na lição anterior, que o amor, aliás, tudo que nós temos, tudo de bom vem de Deus. E é algo que jorra, né, pastor? Exatamente. Então, nós temos que deixar fluir, porque Exatamente. senão você bloqueia até Exatamente. o que você recebe. E eu acho fantástico que, a partir de uma casa que antes era uma casa de uma prostituta, uma casa onde provavelmente imoralidades aconteceram, agora aquele lugar foi alcançado pela graça de Cristo. Pois. Aquele lugar agora não é mais um lugar de Não. morte, perdição, de coisas ruins, pelo contrário. Ali agora existe vida, existe salvação. Raabe, então, convida todos os seus parentes, o pai, o tio, o papagaio, o cachorro, né? Coloca todo mundo pra dentro de casa. Fala assim, vem pra cá, porque aqui vocês vão ser salvos, né? Sim. E eu creio que essa também deve ser a postura daqueles que foram salvos por Cristo Jesus, né? Sim. Eu tenho que contar o que Cristo fez por mim, né? E estender isso para outras pessoas também. E eu acho fantástico que aquela mulher, agora, ela se torna este ponto de luz, sabe? Naquela cidade. E todo mundo que estava na sua casa, pela graça de Deus, né? Foi salvo, né? E eu acho fantástico como que Deus, ele literalmente deu um novo caminho, né? Um novo rumo para a vida de Raabe. É isso mesmo, e para todos nós. Exatamente. É isso que ele quer. Lição de quarta: valores conflitantes. Ali nós temos, né, a comparação de Raabe e os gibeonitas, Exatamente. que fala essa lição. Lição de quarta-feira, então, né? Falando um pouquinho sobre o povo gibeonita, né? Nós podemos perceber que o povo de Deus estava ali confiando no Senhor, Deus estava abrindo o caminho para eles, literalmente, concedendo várias e várias vitórias. E aí, em Josué, no capítulo 9, nós percebemos que vários governantes ali, né, se juntaram para, de alguma forma, pensar o seguinte, olha, esse povo que está vindo aqui está destruindo todo mundo. Quem sabe se a gente não se juntar, né, fizer aqui uma aliança, né, nós não conseguimos ali combater, né, resistir aos ataques deles. Porém, os habitantes de Gibeão tiveram uma atitude completamente diferente, né? Eles pensaram o seguinte, esse povo, essas vitórias, né, um povo que era escravo no Egito, ficaram 40 anos no deserto, eles não são especialistas em batalhas, eles não têm grandes guerreiros. O segredo da vitória deles só pode ser é Deus. E eles reconheceram, né, que Deus estava concedendo vitórias, né, para Josué, enfim, para o povo de Deus. E de maneira prudente, né, ou até sábia, né, como a lição diz, né, eles decidiram não se colocar como inimigos do povo de Deus, mas de alguma forma tentaram fazer uma aliança com eles, a fim de também serem salvos, serem libertos, né. Claro que o método nós podemos questionar, né. Eles ali utilizam da mentira, utilizam ali da enganação, né, para poder, né, enganar os líderes, os chefes de Israel. Mas fato é, Cris, que quando nós olhamos para esse povo, né,
nós percebemos que eles tiveram uma postura diferente das outras nações ao redor. A lição, inclusive, comenta um pouco sobre isso. Eles não se rebelaram contra o plano de Yahvé de conceder a terra aos israelitas. Pelo contrário, afirmaram que o próprio Senhor estava expulsando aquelas nações de Israel. E reconheceram isso. Então nós podemos perceber que eles perceberam claramente, né, que Deus estava ali agindo ao redor. E obviamente eles pensaram, nós não somos malucos, né, de nos colocar contra Deus. Uhum. E nós percebemos que, até fazendo até uma ponte agora com a lição de quinta-feira, né, Deus utilizou desse episódio, né, como uma chance para também salvar os gibeonitas, alcançar eles. Sim. E de fato isso aconteceu, né? Eles passaram a servir o povo de Israel, eles começaram a cortar lenha, né? Ali a lição ela menciona, eles começaram a receber ali algumas funções, né? A água também, né? Tirar água para a casa de Deus, né? E nós percebemos como que Deus, ele utiliza, né, as circunstâncias, mesmo quando o ser humano utiliza de métodos que são questionáveis, né, como eles, ainda assim Deus consegue transformar a maldição em bênção, né? Sim. E esse é o exemplo aqui da casa de Gideão, né? Eles estavam distantes de Deus, perceberam ali uma oportunidade, se agarraram a ela, e Deus utilizou isso, esse cenário todo, para alcançar aquele povo, né? Uhum. Então, nós encontramos ali a graça de Deus se estendendo de maneira, de fato, surpreendente. Mas a lição traz uma questão, pastor, que eu gostaria de Claro. questionar, de apontar aqui. Na lição da quarta, ele ainda fala assim, né? Que os gibeonitas, eles tinham uma intenção um pouco diferente, Sim. né? Da intenção de Raabe. E aí a lição nos conta que Josué, ele podia, né? Ele acabou tendo que fazer uma aliança ali com os gibeonitas, que não era literalmente porque eles estavam... a intenção deles era meio duvidosa, Exatamente. vamos dizer assim. E aí, a lição fala, né, que Josué podia ter consultado a Deus Exatamente. antes. Josué, capítulo 9, verso 14, fala que os líderes, né, não consultaram a Deus. Não consultaram. É, Pode concluir. é interessante, Cris, que eu penso o seguinte, né? A lição, inclusive, até na quinta-feira, ela trouxe um comentário que eu acho que ajuda a gente a trazer Sim. luz sobre isso, né? Ela fala o seguinte, né? O que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado sua identidade e pedido misericórdia como Raabe fez, né? Uhum. Eu creio que se eles tivessem consultado a Deus, o final poderia ser diferente. Claro que aqui nós entramos num certeza. cenário apenas de suposições, né? Uhum. Eu acho, talvez poderia ter acontecido isso, mas fato é o seguinte, né? Se eles tivessem se apresentado, demonstrado ali arrependimento, né? Assim como Raabe fez, né? Demonstrado ali interesse em mudar, né? Exatamente. Dado esse primeiro passo, a história poderia ser diferente, né? E eu tenho certeza que a graça de Cristo iria ser também Sim, disponibilizada para eles, como né? disse aqui, né, aquele finalzinho ali na segunda que eu li, né, que ele fala que seria para todos. Mas a dúvida que eu tinha, pastor, é assim que eu gostaria de deixar claro, Sim. porque eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, que utilizam ali de cartomancia, né, de adivinhos, e falam, nossa, mas a Bíblia fala isso, porque antigamente eles usavam isso, né, que tinha ali aquela placa, né, Exatamente, Urim Tumim, o né? Urim e Tumim, então muitos ainda se apegam a isso. Mas a Bíblia é clara, né, pastor, em dizer que não é isso. E hoje nós temos, literal, nosso Urim e Tumim qual que é hoje em dia? A Bíblia, né? A própria A Bíblia, Bíblia, né? ela já nos traz ali princípios, né, que já foram revelados, né? Sim. E quando nós nos dedicamos em estudar, em conhecer ela cada vez mais, nós teremos ali, e claro, hoje nós temos também o Espírito Santo, né, habitando em nosso coração, não é verdade? Então, quando nós pedimos a Deus sabedoria, que o Espírito Santo nos impressione, ele nos conduz, né, para tomarmos as melhores decisões. Sim. Tem mais algum comentário, pastor, que Eu você gostaria de queria falar? finalizar agora, né, falando um pouquinho sobre esse episódio, né? A Bíblia fala lá no livro de Tito, no capítulo 2, né, que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, né? E essa graça, ela também quer hoje me alcançar e alcançar também as pessoas que estão nos assistindo, né? Inclusive, eu queria terminar dizendo o seguinte, né? Lendo o que Pedro, nós comentamos sobre Pedro nessa lição, né? Pedro, ele experimentou a graça de Cristo na sua vida, né? Ele sabe muito bem o que é a graça. Sim. Ele sabe muito bem o que é estar em pecado, ele sabe muito bem o que é estar distante, trair Jesus. Mas ele sabe muito bem também como Deus, ele está interessado em nos trazer de volta e nos dar essa nova chance, né? Em mostrar graça para cada um de nós. E eu quero ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. É um conselho de Pedro para mim e para você. Ele diz o seguinte:
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto como agora, como no dia eterno, né? Amém. Então, Deus nos convida todos os dias, né? Crescermos na sua graça, crescermos no conhecimento da sua palavra. No conhecimento E o que da nós estamos tendo palavra. aqui é isso, né? Exatamente. Essa oportunidade de estudarmos a Bíblia, a lição da Escola Sabatina, conduzir nosso estudo para que juntos possamos crescer na graça de Cristo. Até o dia que nós vamos estar com Ele lá nas mansões celestiais, né? Amém, Maranata. Então, esse é o nosso desejo, na verdade. Isso. E que interessante, né, pastor? Você vê, nós estamos contando uma história do Antigo Testamento, mas com muitos textos do Novo A Testamento. graça, ela sempre esteve presente. Porque né? a Bíblia, ela não se contradiz. Exatamente. Ela é o nosso instrumento, é o nosso diálogo com Deus. É Exatamente. ali que nós conversamos com Deus. Exatamente. Espero que você tenha gostado do nosso resumo da lição, tenha entendido. Qualquer coisa, coloque ali nos comentários. O pastor até responde para Exatamente. vocês. E esse foi o resumo da lição número 2. Obrigada, coloque sua fé em ação. Até mais.